Bem, então, trazendo aqui para a aula de hoje esse tópico muito importante na matemática financeira, né, que é o conteúdo que aborda os conceitos de fluxo de caixa, né? São as conhecidas séries de pagamentos. Então, no diagrama genérico aqui de fluxo de caixa, né, a gente representa essas informações, né, de um fluxo de pagamentos, e aí entende-se esse fluxo de pagamentos algo que esteja associado a um débito ou a um crédito, uma operação de crédito entre dois agentes, né? Um agente que financia e o outro que é o agente que vai contrair a dívida e o compromisso do pagamento. E é sempre aquela ideia de que quando quem empresta, cobra um valor pelo empréstimo, pelo poder de estar com dinheiro, e quem não tem o dinheiro vai pagar essa quantidade por não ter aquele valor no momento, ou optar por fazer seguir um fluxo de pagamentos de forma que não comprometa, né, o seu orçamento, coisas do tipo. Então, na prática do dia a dia, a gente enxerga essas coisas como um empréstimo, um simples empréstimo bancário pode ser visto aí como a pessoa física que pede o dinheiro emprestado assume um compromisso com esse fluxo de pagamentos, e no momento dessa oferta de crédito você sabe mais ou menos os parâmetros dessa transação financeira, certo? Então aqui, basicamente, aí, resumindo, né, você tem um valor financiado, que é o que a gente chama de valor presente, né? E em inglês aqui o present value, né? Que é o capital que vai ser tomado, né, naquele valor, naquela data presente, né? E aí você tem um fluxo fixo, que aqui o corriqueiro é realmente que essas parcelas sejam constantes, e tem esse parâmetro também que é o payment, né? A quantidade de pagamento, a parcela, o valor da parcela. Também tem uma outra informação que é o valor futuro, o future value, o prazo, que é o N, e a taxa desse empréstimo, desse financiamento, a taxa do crédito, certo? Então, esse diagrama aqui resume, vamos dizer assim, que na data presente você tem uma seta para baixo indicando que você está assumindo essa dívida, e você vai ter um fluxo de pagamentos periódicos, né, em N períodos, né? E no final você vai ter pago um valor futuro, que é esse valor presente acrescido dos juros a uma taxa de crédito I. Então isso aqui resume essas séries de pagamentos. E aí essas séries de pagamentos, se a gente for observar aqui, né, o valor presente, a gente viu lá no modelo de capitalização composta, por exemplo, né, a gente pode enxergar, né, esse valor futuro como uma função do valor presente, né, acrescido aí desse fator de capitalização, né, esse 1 mais I elevado a I. E aí a gente observa que o valor futuro é o valor presente acrescido multiplicado pelo fator, né, de capitalização, e eu posso pensar também no valor presente como função do valor futuro, fazendo aí a operação inversa, né? No caso, em vez de multiplicar, você divide pelo fator de capitalização. Então
Então essa é a regra geral, isso vai funcionar, essa lógica aí vai funcionar nos fluxos de pagamentos. Vamos tomar aqui esse exemplo, né? Quanto teremos daqui a 12 meses se aplicarmos R$ 1.500 a 2% ao mês? Aí é importante lembrar que a taxa de juros aqui está compatível com o período, né? 2% ao mês e um período mensal, o que faz com que não seja necessário aí se fazer uma conversão de taxa por taxa equivalente, né? Aqui eu vou assumir o modelo de capitalização composta, certo? Então, pensando aqui no valor futuro, né? Então eu podia colocar aqui valor futuro, future value vai ser os 1.500 multiplicado pelo fator de capitalização, que é 1 mais o 0,02. E aí utiliza-se o prazo, que é um prazo de 12 meses. Esse valor então fica em 1.902,06 centavos. Certo? Então eu posso pensar também que esse 1.500, né? Então é um valor presente, né? É o present value. Então o dinheiro se movimenta no tempo por meio aí desse mecanismo de atualização ou de capitalização, usando uma taxa de juros especificada aí nessa transação. Nesse caso aqui, uma taxa de 2%. Nesse contexto aqui de fluxo de pagamentos, eu vou destacar aqui de forma principal, certo, as classificações aí das séries de pagamentos, né? As principais classificações aí dessas séries de pagamentos. Vamos observar aqui as características, né, principais. Então eu posso pensar que essas séries elas podem ser classificadas quanto ao prazo, e aí nesse sentido elas podem ser temporárias, né, com duração limitada, ou perpétuas. Vai ser mais usual aqui no nosso curso nós trabalharmos com séries temporárias, de forma que vai existir um prazo final desse financiamento, dessa linha de crédito, desse fluxo de pagamentos. Quanto ao valor, né, existem os fluxos constantes e variáveis. Vai ser mais comum aqui no nosso curso nós trabalharmos com as séries constantes. E essas séries constantes vão caracterizar parcelas iguais para esses fluxos de pagamentos. Quanto à forma, né, aí você tem as opções imediatas ou diferidas. É mais comum aqui, no caso aqui, vai aparecer mais vezes o caso dessas séries imediatas, e aí você tem a versão de início de período, que ela é antecipada, e a versão pós-antecipada, que é a versão de final de período. O que é mais comum aqui a gente visualizar são pagamentos ao final do período. Não que não apareça aqui as séries diferidas, que são aquelas séries que estabelecem um período de carência, certo? Que também podem se envolver aí de forma pós-antecipada ou antecipada. Mas é mais comum a gente trabalhar aqui com esse modelo, mas não descartamos aqui a possibilidade de acontecer aí os exemplos de séries diferidas. E aí, para
finalizar aqui essa classificação, eu posso destacar aqui também as séries sendo classificadas com relação ao período, né? E aí, nesse sentido, é muito mais comum, né, a gente visualizar as séries periódicas em que o espaçamento entre os pagamentos é o mesmo, ou seja, os períodos são iguais entre uma prestação e outra. Então, basicamente aqui nesse curso vou trabalhar mais com séries temporárias, de parcelas constantes, imediatas, com a versão pós-antecipada e periódicas, de forma que os pagamentos são em prestações iguais. Então essas são as versões mais comuns aí que vão aparecer nessas séries de pagamentos. Então algumas fórmulas que são dedutíveis, né? E a dedução dessas fórmulas ela já está descrita nos vídeos aí que estão disponíveis no AVA, né? Então a série pós-antecipada significa que os pagamentos são feitos ao final do período. Aqui não tem carência, né? Então a gente pode trabalhar diretamente aí com as fórmulas do valor presente e da parcela, né? Parcela do empréstimo. Então, o valor presente, e aí o valor presente depende da parcela, é só fazer os cálculos invertidos aqui, né? Fazer a equivalência. Eu tenho essa fórmula que é para a série pós-antecipada sem carência. E aí é só, toda vez que a gente vir alguma questão que envolva séries de pagamentos pós-antecipadas sem carência, a gente sempre vai olhar para essa fórmula, indicando aqui para valor presente, parcela e taxa de juros. Qualquer movimentação que for feita entre esses parâmetros, entre essas variáveis, entre esses parâmetros do modelo, né, vai girar, vai ser resolvido com base nessa equação. Certo? Essa equação ela vai ser a equação que vai relacionar a parcela com o valor presente e vice-versa, e também envolvendo aí a taxa de juros do negócio e o prazo. Certo? Então esse é o caso da série pós-antecipada sem carência. Também temos a versão dela com carência, certo? Série pós-antecipada com carência. Então aqui valor presente como função da parcela, do período da taxa de juros e do período de carência, que é esse M aqui, certo? Então se a gente observar essa fórmula, eu vou colocar um resumo aqui, vou botar aqui no white box, deixa eu ver. Então, essa fórmula aqui, pós-antecipada com carência, pós-antecipada sem carência. Então são as fórmulas que a gente vai confrontar. Então, esse caso aqui, pós-antecipado com carência, e esse caso aqui, pós-antecipado sem carência. Então essas fórmulas, quais são as diferenças entre essas fórmulas? O que a gente pode observar aqui, né? Então veja que
Basicamente, o que acontece é que a fórmula do caso pós-antecipado sem carência, ela não tem esse termo aqui, né, que envolve o período de carência, certo? Nem aqui, nem aqui. Então é basicamente essa diferença nessas fórmulas dos dois casos pós-antecipado com e sem carência. Mas vamos olhar aqui agora mais os outros casos mais comuns. Eu tenho o caso antecipado. Aí lembrando que o caso antecipado você começa pagando. Então no fluxo de pagamentos há uma antecipação aí desse pagamento logo no imediato, certo? Então, de imediato você tem um pagamento, o que é pouco comum de acontecer em operações de crédito. Geralmente você joga o primeiro pagamento para o final do período, na pior das hipóteses aí, considerando uma carência. Às vezes acontece quando você tem um empréstimo, por exemplo, em que você ganha 60 dias para pagar a primeira prestação. Então, nesse caso, você teria um período de carência. Aí tem também aqui o caso antecipado com carência. Estou colocando aqui o caso antecipado com carência. Então, fazendo aqui esse caso aqui, antecipado sem carência. Perdi o mouse aqui. Antecipado sem carência. E antecipado com carência. Com carência. E também perceba como existe essa diferença aqui, né? A carência vai acrescentar um termo aqui que envolve o período de carência relativamente à expressão que descreve parcela e valor presente no fluxo de pagamentos, considerando a série antecipada sem carência. Então essas são as fórmulas principais aí que vão ser utilizadas aí para os casos das séries de pagamentos com carência, sem carência, pós-antecipada, antecipada. Lembrando do fato aí de que a questão de ser antecipada ou pós-antecipada tem a ver com o fato de que nas séries pós-antecipadas os pagamentos são feitos ao final do período, e as séries antecipadas você tem aí uma movimentação de pagamento imediata. E aí se vai ter carência ou não, é só acrescentar um período a mais aí nesse fluxo sem pagamentos, né? Um período sem pagamentos a mais. Então essa é a ideia principal aqui desses modelos. Então vou trazer alguns exemplos, tá? Então vamos olhar aqui o exemplo
aqui do material. Qual o valor das prestações que são pagas mensalmente se uma TV custa R$ 690 à vista, e se, supondo que ela fosse vendida em 10 vezes a uma taxa de juros de 5% ao mês? Não é? Então, nesse caso aqui, as parcelas sendo pagas mensalmente, a gente vai subentender que isso é uma série pós-antecipada, certo? E aqui não tem carência, porque não existe nenhuma argumentação aqui ou nenhum comentário sobre um prazo adicional para se começar a pagar, né? Então, vamos usar a fórmula, né, olhando lá o fluxo de pagamentos pós-antecipado sem carência, certo? Então, o objetivo é calcular o valor da prestação. Então, aqui já diretamente podemos associar esse modelo pós-antecipado sem carência, onde a parcela, valor presente, vezes taxa sobre 1 menos 1 mais taxa elevado a menos n, onde o n é 10, né? Então, diretamente aqui, eu já posso escrever aqui que o valor da parcela PMT, Payment Amount, vai ser igual aos 690, que é o valor presente, né, vezes a taxa de juros. Essa taxa de juros é de 5% ao mês, como o período é mensal, então não vai ter problema aqui de conversão de taxa, 0,05, tudo isso dividido por 1, olha aqui, 1 menos 1 mais i elevado a n, menos n, 1 menos 1 mais i. Nesse caso eu já posso fazer aqui uma simplificação, considerando 1 mais i já de 1,05 elevado a menos 10, que é o prazo desse crédito. E aí essa parcela, posso fazer essa conta aqui em separado, né? Só para a gente visualizar aqui computacionalmente. Vou colocar aqui esse cálculo no final. Então, 690 vezes 0,05, tudo isso dividido 1 menos 1,05 elevado a menos 10. 89,35. Então, 89, aproximando aí, né? 89,36 aí em duas casas decimais. Seria o valor da parcela, pagamento mensal. Então, esse segundo exemplo aqui, ó, quanto custou à vista uma mercadoria que foi comprada em 8 vezes, certo? A uma taxa de 3,7% ao mês, com prestações mensais consecutivas, pós-antecipadas. Aqui foi mais explícito, né? Pós-antecipadas. Então, novamente, modelo pós-antecipado sem carência. Vai usar a mesma fórmula
Eu posso trazer essa fórmula para cá, enxergar aqui a... Ops! Posso trazer aqui essa fórmula. No caso ele quer o valor presente, né? Então vamos trazer a fórmula do valor presente. Vou trazendo aqui direto o valor presente. A fórmula do valor presente. Aí diretamente, né? A gente pode calcular que o valor presente vai ser os 733,47 vezes, que é o valor da parcela, né, da prestação, vezes 1 menos 1 mais a taxa. Eu já posso incorporar aqui 1,037 elevado aí a menos 10. Tudo isso dividido pela taxa de juros, que é de 0,037. Fazendo essa conta aqui, vamos olhar aqui o cálculo: 733,47 vezes 1 menos 1,037 elevado, eu não sei quantas prestações são. Eita, desculpa, acabei confundindo o número de prestação com o da questão anterior. Nesse caso são 8 prestações, né? Então tá errado aqui, vou botar 8, certo? Põe 8 aqui, elevado a menos 8. Tudo isso dividido por 0,037. E aí, aqui tem um erro. R$5.000. Então essa parcela aqui, R$5.000. Ainda sobrou aí 2 centavos. Seria aí a expressão aí do cálculo. Então as fórmulas são diretas. Vocês podem usar aí os materiais para fazer essa consulta. E é mais um entendimento mesmo de que como a série vai se classificar, como antecipada, pós-antecipada, se vai ter carência, se não vai ter carência, e qual fórmula você vai usar para encontrar parcela, prestação, taxa de juros, etc. Eu coloquei um vídeo aqui no Ava, certo? Em que eu mostro algumas funcionalidades desses cálculos aí, usando a calculadora HP, certo? E aí seria interessante que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, porque é bem simples. Eu não vou ficar discutindo aqui esses pontos do vídeo, porque está tudo bem explicadinho lá. Vocês podem dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que está postado aqui no Ava, sobre as aplicações aqui nesse link aqui. Vocês podem visualizar esse vídeo, e aí eu explico passo a passo, né, alguns detalhes dos cálculos, inclusive cálculos como esse, né, que envolve valor presente, futuro, aí usando aí a calculadora HP, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é uma coisa mais do dia a dia. Se vocês quiserem aprender sobre essa calculadora, né, e não vou exigir em prova comandos para essa calculadora. O objetivo
o curso não vai ser esse. Não é um curso de calculadora HP, é um curso de matemática financeira. E aí dentro do curso eu trago aí a oportunidade de vocês conhecerem a calculadora HP12, tá? Ela tem várias versões. Eu nem sei transcrever os detalhes do que tem a mais em uma ou de outra, mas essencialmente ela tem essa mesma ideia, essa lógica aí de incluir números, de fazer somas de produtos, de uma maneira em que você tem uma lógica diferente da lógica usual aí das calculadoras mais tradicionais aí, não sendo calculadoras financeiras. Então eu convido vocês a verem esse vídeo, até uma questão prática que vocês possam ter aí na vida de vocês, na vida cotidiana aí, no entendimento aí dos cálculos de matemática financeira com aplicações da calculadora HP12. Vamos pegar aqui mais um exemplo, agora trabalhando com um modelo antecipado. Então, calcule o valor das prestações pagas na compra de um bem que custa 690 à vista e que foi vendido em 1 mais 9. Só de dizer 1 mais 9 significa dizer que eu estou fazendo uma entrada. E essa entrada caracteriza aí a antecipação de um pagamento. Certo? E aí a série passa a ser antecipada sem carência. Aí, olhando aqui a fórmula, né, da série antecipada sem carência, o objetivo é calcular o valor da prestação. Então vamos pegar a fórmula do antecipada sem carência. Vamos levar lá para baixo. Vai usar diretamente essa fórmula, né? Então, o valor presente é 690. E vamos multiplicar isso pela taxa. A taxa de juros aí observando 5% ao mês, como essas parcelas são mensais, né? Então eu posso colocar aqui direto aqui a taxa de juros dividido 1 menos 1 mais i elevado a menos n. Nesse caso aqui 1 mais 9 são 10, menos 10, certo? Vezes 1,05. Já fazendo aqui a inclusão aqui desse 1 mais i, nesse caso 1,05. Então esse é o valor da parcela. Bem, aí essa parcela, fazendo os cálculos aqui, 690 vezes 0,05 dividido por 1 menos 1 mais a taxa 1,05 elevado a menos 10, né? Vezes 1,05. Eu vou colocar mais um parênteses aqui só para garantir que isso vai para o denominador. 85,10 centavos. 85,10 centavos. Então fica aí o exemplo, né, para a gente identificar como a gente pode diferenciar aí as séries de pagamentos antecipados e pós-antecipados. O caso com carência e sem carência, né? Nesse caso mostrei os exemplos aqui todos sem carência, mas os exemplos com carência também vocês podem olhar lá no material
É bem simples aí os cálculos. Vocês podem olhar essas questões aí também nos exemplos que estão resolvidos lá no material. Bem, aí agora a gente vai discutir a parte de descontos. Vamos olhar aqui agora a definição, né, de desconto comercial ou desconto por fora. Esse desconto comercial, ele incide de forma como se fosse um cálculo de juros simples, mas observando aí a incidência do desconto sobre o valor nominal, tá? Então aqui eu vou ter N denotando o valor nominal, V o valor atual, DC o desconto comercial, o desconto por fora, e D a taxa de descontos, N o número de períodos remanescentes, né? Ou seja, o número de períodos remanescentes no ato da negociação desse desconto. Então é importante a gente observar que o cálculo desse desconto aqui, no caso desconto comercial, certo? Ou desconto por fora. Desconto comercial ou por fora. Certo? Então, o cálculo do desconto envolve a fórmula do cálculo dos juros simples sobre o valor nominal. Então, o desconto comercial, o desconto por fora, vai incidir aí sobre o valor nominal. Esse valor nominal é o valor, certo, da dívida sem a subtração dos descontos, né? É o valor sem os descontos. Então, o desconto vai ser N vezes a taxa da negociação vezes o período remanescente. Se eu faço isso, eu posso dizer que o valor atual vai ser o nominal menos o desconto. E eu posso escrever isso aqui como sendo N, certo? Menos N e Nzinho. Posso também escrever, botando N em evidência, 1 menos I vezes Nzinho. Aí eu tenho uma fórmula direta aí, para o cálculo do valor atual, certo? E no caso, desconto comercial ou por fora. Então, diretamente aqui você calcula o desconto, e com o conceito de que o valor nominal é o valor atual acrescido do desconto, você consegue deduzir aí o valor atual, o valor atual dessa dívida. Considere um título cujo valor nominal é 10.000 e calcule o desconto comercial a ser concedido para um resgate desse título a 3 meses de antecedência do vencimento, considerando uma taxa de desconto de 5% ao mês. É importante aí a gente ver a paridade da taxa, do período da taxa com o período dessa capitalização aqui, de mês, de mensal ao mês, de forma que a gente não vai precisar fazer uma conversão de taxa. Nesse caso, se houvesse a necessidade de fazer essa conversão, ela seria feita de forma proporcional, porque aqui o recaimento seria sobre juros simples, Então, diretamente, eu posso calcular aqui o valor, certo? O valor atual, O objetivo é calcular o desconto, Então, eu preciso do valor nominal, a taxa e o N, certo?
Então aqui o pedido é calculo o desconto comercial a ser concedido. Então acho que dá diretamente aqui, usando essa fórmula, o desconto comercial, valor nominal, vezes a taxa, vezes o prazo remanescente. E aí fazendo essa conta, né? 10, 5% de 30 mil, né? Então, R$ 1.500. R$ 1.500. Aí a forma, o cálculo, né? E aí, se quiser calcular o valor atual também, a gente pode calcular o valor atual, considerando aqui o valor nominal, 10.000, vezes 1 menos a taxa, que é 0,05, vezes o prazo, que é 3 meses remanescentes. E aí esse valor atual dá 8.500. E aí você vê que houve uma negociação, né, que os 10.000 foram convertidos a 8.500, havendo um desconto aí de R$ 1.500. Então, daqui para cá, se souber o desconto, já subtrai do valor nominal, já acha o valor atual também, certo? Diretamente. Esse desconto racional, ele incide sobre o valor atual. Então, é importante saber essa diferença, né? O valor, o desconto comercial por fora, ele não incide sobre o valor atual, mas sim sobre o valor nominal. Então a única diferença é essa. Então, só que aqui eu consigo discriminar ele de forma composta ou simples. Se for de forma simples, então no cálculo desconto, o desconto racional simples, certo? A gente vai simplesmente fazer o cálculo em cima do valor atual, n sobre 1 mais IN, Nzinho, e isso vai incidir, certo, a taxa aí vezes o prazo. Então é só perceber essa diferença, né? Lá o cálculo era só N e Nzinho. Agora a gente vai fazer um cálculo de valor atual para poder o valor do desconto incidir sobre o valor atual, certo? E o desconto racional composto, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio, certo? Mas observando aí o modelo de capitalização composta, 1 mais I elevado a N, certo? E nesse caso, né, esse fator aqui que vai multiplicar, ele vai ser um pouquinho diferente, certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Então, só para a gente observar aqui o desconto composto, nesse caso a versão desconto racional composto, né? Então veja, N menos, certo, N sobre 1 mais I elevado a N. Então isso aqui é o valor do desconto, né? É o nominal menos o valor atual. Aí eu vou colocar em evidência o N,
vai sobrar 1 mais 1 sobre 1 mais i elevado a n. E aí, fazendo essa conta aqui no denominador, juntando essa expressão, eu vou ficar com n, 1 mais i elevado a n, menos 1 sobre 1 mais i elevado a n. Aí eu posso juntar essa expressão, né? Jogar esse cara para lá, n sobre 1 mais i elevado a n. Então, o que sobra vai ser 1 mais i elevado a n menos 1. Então, essa é a fórmula do desconto composto. Então, a expressão que vai ficar aqui é justamente 1 mais i elevado a n menos 1. Então, a diferença lá dessa fórmula, no caso aí no caso simples, né, é justamente essa. No caso composto, você tem esse fator aqui, a diferençazinha é justamente esse fator. Então, em ambos os casos, você consegue calcular as expressões aí do desconto, né, simples ou composto, do ponto de vista racional aí, né? Aí vamos pegar alguns exemplos aqui só para a gente tentar entender qual é a vantagem, né? Qual é o desconto mais usado. O desconto mais usado é o desconto por fora, que é o desconto comercial, né? Aí vamos entender aqui por que esse desconto comercial é o mais usado, né? Então, vamos olhar aqui um exemplo. Está aqui um exemplozinho. Já está feito os cálculos aqui Então, de quanto será o desconto de um título de 8.000 a uma taxa de 8% ao mês, em que se faz um resgate, solicita um resgate 2 meses de antecedência. Então, há 2 meses de antecedência ao vencimento. Então, primeiramente, a gente vai localizar aqui o valor nominal, a taxa de juros e o prazo remanescente. O desconto comercial, a gente vai aplicar diretamente aqui usando a função, a fórmula do juros simples. 8.000 a 8 vezes 8% com 2, R$ 1.280. Certo? Em seguida, vou usar aqui a fórmula do desconto simples, racional. E aí vai ser 8 vezes a taxa vezes 2 sobre 1 mais a taxa vezes 2. Isso dá 1.280 sobre 1,16. Isso aqui é 16. Certo? Isso dá 1.103,44. E olhando aqui do ponto de vista do juro composto, então 8 vezes 1 mais, aqui é 1 mais 0,08 ao quadrado, menos 1 mais 0,08 elevado ao quadrado. Esse resultado dá 1.141,28 centavos. Então, olhando aqui os três, né, o que dá o maior desconto é o desconto comercial, certo? Então, como são operações de curto prazo, a tendência é que no curto prazo você tenha aí o juros simples se sobressaindo, né? Então, curto prazo, um período, ou fração de um período, é justamente onde você tem aí uma vantagem na capitalização simples. E observando aqui o desconto
racional, a capitalização composta gera um desconto um pouco maior. Então, o mais usado, desconto comercial, mas tá aí as formas de cálculo, comparando aí os 3 casos, né, de cálculos de descontos aí comercial e desconto racional. Observando aqui o segundo exemplo, uma duplicata no valor de R$120 mil, com vencimento em 4 anos, por quanto será pagar hoje se sofrer um desconto composto 14%. Aí eu vou usar o composto, mas eu vou usar o simples também aqui, né? Então, fazendo aí o cálculo, né, observando a fórmula do simples e do composto, né? Tá? Então, o composto 120, vai pegar o valor atual, né? 120, ó, o valor atual aparecendo aqui. O valor atual aparecendo aqui, ó. Certo? E multiplicando isso pelo fator de capitalização, de desconto, né? Fator de desconto. Isso vai dar 48.951,23 centavos. E aí, usando a capitalização simples, também aí observando aqui, ó, o valor atual aparecendo aqui, ó. E aí o valor fica 43.076,92. Então tá errado aqui até esse gabarito. Importante desconsiderar esse gabarito aqui. Tem alguns gabaritos nesse material que estão errados. Então não confie em 100% nos gabaritos que são mostrados nesse material, tá? Bem, então mais um exemplo aí com cálculo de descontos aqui.